Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história. Então, olha lá, o que eu quero de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o início da colonização. Depois que os portugueses chegaram aqui e tomaram posse das terras, eles viram necessidade de colonizar. Por quê? Porque os que vieram não davam conta de proteger as terras, porque haviam outros países interessados nessas terras também. Eles viram que aqui tinham muitas riquezas. Uma das primeiras que eles começaram a lucrar foi o pau-brasil, não foi? Então eles falaram assim, bom, vamos colonizar o Brasil, trazendo mais pessoas para nos ajudar a manter a ordem nessa terra, né? Então, quais foram essas primeiras medidas colonizadoras? O rei de Portugal mandou uma expedição em 1538, que era comandada por Martim Afonso de Souza. Essa expedição tinha o objetivo de combater os contrabandistas e procurar mais riquezas, como metais preciosos, tá? E também povoar o litoral. Eles fundaram nessa época a Vila de São Vicente, tá? Depois disso, deu-se o quê? O início da produção da cana-de-açúcar, que foi cidade em São Vicente, onde foi construído o primeiro engenho de cana-de-açúcar, tá? Naquela época, a cana-de-açúcar era muito valiosa na Europa. Com isso, veio as capitanias hereditárias para dar continuidade à colonização. Então, as capitanias hereditárias eram pedaços de terras que eram doados para pessoas de confiança do rei, que eram chamados donatários. As capitanias eram chamadas de hereditárias porque passavam de pai para filho, tá bom? Quando eles recebiam as terras, eles tinham direitos e deveres também. Os direitos que eles tinham era de explorar os recursos naturais de suas terras, mas também tinham obrigações. Tornar a terra produtiva, proteger a terra dos índios e também pagar impostos e aplicar a justiça, tá bom? Dessas capitanias hereditárias, as únicas que tiveram sucesso foi Pernambuco e São Vicente, tá? Aí depois ocupar para governar. Como o sistema de capitania hereditária não foi eficiente, eles resolveram implantar o governo geral em 1549. Ele enviou Tomé de Souza para estabelecer o governo geral na colônia. E nessa época, Tomé de Souza passou a ser a maior autoridade no Brasil, tá? Ele tinha que organizar a produção agrícola, garantir a segurança dos colonos e reprimir os indígenas. Por quê? Naquela época, no começo, quando eles chegaram no Brasil, os índios até ajudaram os portugueses. Por quê? Porque tinha o escambo. Os portugueses tinham materiais que eles queriam e aí eles trocavam. Eles trabalhavam para os portugueses davam esses materiais, que eram facões, espelhos, lembra que a prof explicou? Só que depois eles foram perdendo interesse e foram percebendo que os portugueses estavam tentando o quê? Escravizar esses índios. E os índios não aceitaram a escravidão, eles começaram a se rebelar, tá bom? Porque depois que se instalou o cultivo da cana-de-açúcar, eles precisavam de muitos trabalhadores para trabalhar no engenho. Só que os índios não queriam ser escravos, então eles começaram a se rebelar, tá bom? Aí eles resolveram o quê? Catequizar os índios. Porque naquela época, lembra que nós estudamos que os índios tinham sua própria religião? Eles queriam tornar os índios o quê? Catequizados, né? Queriam que os índios se tornassem o quê? Se tornassem católicos. Então, eles mandaram os jesuítas, que vieram na Companhia de Jesus. Os primeiros jesuítas chegaram aqui no Brasil em 1549. Aí foram-se feitas as missões. Eles queriam que a catequese ajudasse no quê? Na escravatura dos índios, mas os índios não aceitaram. Veio aí, então, a resistência dos índios, tá bom? Aqui vai falar sobre a vila de Piratininga, tá?
que, além das missões, os jesuítas construíram colégios que serviram para a catequização dos indígenas. Esses colégios também abrigavam filhos dos colonos, principalmente os órfãos, que se tornaram padres e auxiliavam os jesuítas no trabalho de catequese. Esse colégio aqui, ó, o Colégio de São Paulo, de Piratininga, foi criado em 25 de janeiro de 1554. Os índios, que nem a prof falou, resistiram à escravidão. Eles não aceitavam a escravidão, não é? Então, eles fugiam para o interior, evitando o contato e as catequização, faziam ataques diretos aos engenhos e aos povoados. Então, eles queriam combater essa escravidão junto aos colonizadores, tá bom? Aí vocês aqui, ó, vão fazer essa atividade desenhando, ó, como foi o primeiro contato e trocas dos índios com os portugueses, como foi a escravização dos indígenas, os indígenas trabalhando, e aqui os indígenas lutando para não ser escravos, tá bom, galerinha? Aqui também tem uma atividade, ó. Aqui são as terras ocupadas pelos indígenas. Então, aqui é identificar, demarcadas e em demarcação. Aí vocês vão olhar, tá bom? E responder essas questõezinhas aqui para o prof. Beijo e até a próxima aula de história.